Pessoal, esperem só um minutinho que eu vou consertar essa imagem que tá com problema, tá? Ixi, mas... Uhum. Dá pra me escutar? Uhum. Já computador áudio. Ela está no mundo dela. O que é isso, né? Não dá pra te escutar, você tá no mundo. É só impressão minha ou a foto da professora assim, a imagem dela tá mó bugadona? Pra mim também tá. Pessoal, a minha imagem tá com problema. Esperem só um minutinho que eu tô tentando arrumar, tá? Um minuto só. Já falo com vocês, um minuto. Não dá pra... Pronto, pessoal, agora arrumei. Eu pedi para vocês esperarem um minuto, lembram-se? Por isso que eu não estava falando, viu, Ana Clara? Eu pedi para esperar um pouquinho. Vamos lá, então, pessoal. Bom dia. Tinha acontecido algum problema com a minha câmera aqui. Bom dia. Abram a apostila de vocês lá na página 68, na tarefa 20, por favor. Página 68, tarefa 20.
tarefa 68, ou tarefa 20, página 68. Então, vamos lá. Essa tarefa, né, é a continuação da aula passada. Então, na aula passada, nós já fizemos a correção da tarefa 19, e para hoje é a tarefa 20, 21 e 22. Então, vamos lá. A tarefa 20 é uma atividadezinha de caça-palavras, tá? Onde vocês tinham que procurar várias palavrinhas aí que estão no poema. É uma atividade de tarefa NET, e como atividade de tarefa NET, vocês sabem que vocês precisam corrigir lá no site do Objetivo, tá? Então, toda vez que aparecer o tabletzinho, vocês têm que corrigir lá no site do Objetivo. Então, escrevam aí no final da página 68. Corrigido no site, corrigido no site. Pro 68 ou 70? Tarefa 20. Tarefa 20. É página 70. Corrigido no site 26 do 5. Muito bem. Depois nós vamos lá para a tarefa 21, onde nós temos o texto Lenda. O título Lenda. Então, vamos lá. Você deve fazer uma pesquisa de uma lenda, que é o quê? Uma história criada pelo povo, transmitida oralmente, relacionada à sua cidade. Então, você não podia pesquisar qualquer lenda, tinha que ser uma lenda relacionada à sua cidade para compartilhar com seus colegas. Então, na tarefa 21, nós temos aí 5 perguntinhas sobre a lenda que vocês pesquisaram, tá? Essa atividade era uma atividade que teria que ser compartilhada oralmente, né? Então, a gente vai fazer assim, se sobrar tempo na aula de quinta-feira, a gente volta nessa tarefa e os alunos que quiserem compartilhar, compartilham, tá bom? Então, coloquem aí no final da tarefa 21. Atividade para ser compartilhada. Atividade para ser compartilhada com os colegas. Aí, se sobrar tempo, na nossa aulinha de quinta-feira, a gente volta nessa tarefa. Página 22. Essa página 22, gente, é a tarefa sobre adjetivos, tá? Nessa tarefa, vocês tinham que escrever pelo menos 3 adjetivos que caracterizem a menina do desenho, e B, 3 adjetivos para caracterizar a mulher, né? A mulher pelo que ela aparenta ser pelas mãos dela. Então, alguém aí está com dúvida se a palavrinha que escreveu é um adjetivo? Se alguém tiver dúvida se a palavrinha que escreveu é um adjetivo, pode perguntar. Eu vou dar exemplo aqui de 3. Da menina. Triste, descabelada e mal arrumada, por exemplo. Da senhora, malvada, vaidosa, porque as unhas delas estão feitas, então malvada, vaidosa e brava, por exemplo, tá? Então, vocês tinham que escolher 3 adjetivos para caracterizar cada uma delas. Alguém aqui gostaria de tirar dúvidas sobre os seus adjetivos que foram pesquisados? Pro, o que é vaidosa? Uma pessoa que gosta de cuidar bastante de si, da sua aparência física. Entendi. Alguém mais gostaria de tirar dúvida? Não? Então, escrevam aí no final da página. Comentado oralmente. Comentado oralmente.
26/5. E aí, vocês vão abrir a apostila de vocês. A aula passada, eu pedi para vocês fazerem em casa, terminarem em casa a página 19, a página 20. Que vocês tinham que fazer com os pais de vocês, tá? Então, isso aí já é para estar tudo prontinho. E agora, nós vamos para a página 21. Bom, nós fizemos o estudo do texto, nós fizemos o estudo da história de Roma baseada em um mito, né? Em uma história que não tem dados, não tem fatos comprovados pela ciência. Agora nós vamos ver uma outra maneira de estudar esses fatos, tá? Para a leitura e análise do texto, siga as orientações. Então, primeiro, leia o título. Você imagina que esse texto seja uma espécie de repetição da história de Rômulo e Remo? Olha o título, A História de Roma. Podem responder, uma questão pessoal. E aí, vocês vão fazer a leitura do texto na página 21, 22 e responder a questão 2 e 3 da página 22. Então, duas questõezinhas para vocês responderem, tá? Eu vou dar para vocês lerem o texto e responderem essas questõezinhas de 10 a 15 minutos. Podem fazer.
Não, o quê? Português. Ô, professora, Sim. na 3, na 22 é pra falar
porque escolheu lá? Eu não entendi a pergunta. Na 3 é para? Falar porque eles escolheram lá para se arruma? Sim, aqui está a pergunta. Motivo da escolha do local onde teve início Roma. Ah, obrigada. Imagina. Ô, Pro, aí tem que tirar, tipo, exatamente o trecho do texto? Ou não? Você pode explicar com as suas palavras, Ah, tá. Beleza. mas né, mas tem que ser em cima do texto. Sim, sim.
2 minutos e a gente faz a correção, pessoal. Professora, também é para fazer a página 23? É para fazer o exercício 2 e 3. Então já terminei. Vamos lá então, pessoal. Correção. Bom, então vocês viram que esse texto, né, diferente do outro texto que vocês leram, ele é baseado em fatos comprovados, né, em pesquisas. Os dois tratam do mesmo tema, porém neste nós temos dados comprovados. Então esse texto, ele fala sobre como aconteceu a fundação, em que época, com que povos, como foi estabelecida a organização política, as regras, as leis, e quais as conquistas que esse povo teve, né? Como seu território ficou maior. Então, foram as informações que vocês tiveram. Complete o quadro seguinte comparando informações apresentadas nos dois textos. Então, primeiro, local onde teve início Roma. Lá no texto de Rômulo e Remo já diz, é um monte palatino. E nesse texto, gente, onde foi o local onde teve o início de Roma? Monte Palatino também. Também em Monte Palatino. Primeiro rei de Roma. Segundo Rômulo e Remo, qual foi o primeiro rei de Roma? Numitor? Rômulo. Não. Numitor era rei de Alba Longa. Rômulo. Qual foi o primeiro rei de Rômulo. Roma? Rômulo. Rômulo. E da história de Roma no texto, qual foi o primeiro rei? Não se sabe. Não se sabe. Religião. Qual era a religião do texto de Rômulo e Remo?
Politeísmo. Eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. E na história de Roma? Também, politeísmo. Questão 3. No texto, Rômulo e Remo usa seu elemento mágico para explicar fatos da realidade. Já no texto da história de Roma, mencionam-se explicações lógicas, evidências, pistas para chegar a essas conclusões. Complete o quadro indicado de acordo com os dois textos. O motivo da escolha do local onde se desenvolveu a cidade de Roma. Qual foi o motivo da escolha do local onde teve o início da história de Rômulo e Remo? Foi avistar os 12 abutres sobrevoando o local. Avistar os 12 abutres sobrevoando o local. E na história de Roma? Pela existência de Existência- colinas? Pela existência das colinas. Exatamente. A existência de colinas que representavam defesas naturais. Isso. Agora, vocês podem responder a página 23. Vou dar mais 10 minutinhos para vocês responderem a página 23, 10 a 15. Pro, a página 23 ou a 24 também? Apenas o exercício 4 inteiro.
Pro, tá me ouvindo? Sim. Tô te ouvindo. Agora não tô mais. Meu som não tava saindo. Agora foi, então. Vamos lá então, pessoal, correção. Página 23, então. Mitos e lendas são histórias criadas pelo povo. Não é esperado que apresentem uma comprovação que os afirme. No texto, a história de Roma se apresentam informações obtidas por historiadores após estudarem vestígios deixados pelos povos e documentos de vários tipos. Algumas vezes, esses vestígios de documentos permitem concluir que o mito provavelmente é um fato que ocorreu de uma determinada maneira. Outras vezes não são suficientes para que se chegue a essa conclusão. Examine o primeiro parágrafo do texto A História de Roma. Pesquisas arqueológicas indicam que antes da formação de Roma, conviviam na Península Itálica vários povos em pequenas populações rurais, como latinos, etruscos, sabinos, lígures e gregos. Para justificar o que se afirma, conviviam na Península Itálica vários povos em pequenas populações rurais, o texto menciona as pesquisas arqueológicas. Agora examine o segundo parágrafo. No século 8 a.C., a cidade de Roma formou-se na região do Lácio, na parte central na Península Itálica, que abrangia 7 colinas, entre elas o Palatino, o Quirinal e a planície às margens do rio Tibre. É provável que a cidade tenha se desenvolvido nesse local exatamente pela existência das colinas, por representarem uma defesa natural que protegiam a população do ataque de outros povos. A topografia do local leva à conclusão de que a colina Palatino foi a primeira a ser povoada. Como se justifica nesse trecho a informação que a colina Palatino teria sido a primeira a ser povoada? E aí, gente, qual é o argumento usado nesse trecho que realmente mostra que essa colina foi a primeira povoada? A topografia do local para se chegar a essa conclusão. A topografia do local para se chegar a essa conclusão. Examine outro parágrafo. No início, Roma foi uma monarquia.
afirma-se que teve 7 reis, sendo que o primeiro foi Rômulo. No entanto, estudos históricos só comprovam a existência de 3 reis, todos de origem etrusca, não estando Rômulo entre eles. Porque no texto não se confirma que o primeiro rei de Roma foi Rômulo. Porque, ainda de acordo com o texto, nós temos estudos históricos que só comprovam a existência de 3 reis, e que todos eles são de origem etrusca e que Rômulo não está entre eles. Então, não tem nenhuma pesquisa que comprova esse fato. Ô, Pro, Sim, eu tinha colocado porque Rômulo e Remo é um texto inventado. mas você tem que mostrar o que mostra que realmente isso é um fato. Tá bom. Como que a gente sabe que Rômulo e Remo é um texto inventado? Sabemos porque pesquisas mostram apenas 3 reis de origem etruscas e que Rômulo e Remo não está entre eles. Por isso que a gente sabe que é um texto inventado. O texto declara que Rômulo não foi o primeiro rei de Roma? Sim. Sim. E aí, gente, o texto declara que Rômulo não foi o primeiro rei de Roma? O texto declara isso? Sim. Posso ler minha resposta, Pro? Não? Pode. Ah, tá. Não, o texto não declara isso. O texto só diz que não há fatos que podem comprovar isso, né? O texto diz que não há fatos, não há evidências que pode se comprovar a existência dele. Não diz que não existiu, diz que não há fatos que comprovem essa evidência. Escrevam aí ao final da página 23, corrigido oralmente, 26/5. Pessoal, eu enviei agora no Agenda Edu um comunicado que tem as seguintes informações, tá? Primeira informação, que a semana que vem vocês farão uma atividade no Moodle sobre o livro literário do primeiro bimestre, ou seja, sobre Emília no País da Gramática, tá? Então, a semana que vem, em vez de serem atividades gramaticais, vocês vão fazer lá no Moodle uma atividade referente ao livro literário, tá? Lá também diz que na última semana de atividades, que é a atividade 11, lá tem a data, vocês farão as atividades sobre o livro da Ilha Perdida, tá? Então, lá para o final, para o meio de junho, lá para o meio de julho, lá para o meio de julho, então vocês têm 1 mês e meio aí, vocês farão a última atividade, que é a atividade 11, certo? Onde será sobre o livro literário desse bimestre. E também diz nesse comunicado que esse bimestre nós não teremos redação, tá? Não teremos prova de redação, porque não dá para avaliar a escrita de vocês à distância, tá bom? Então, eu mandei esse comunicado agora há pouco. Atentem-se às datas, prestem atenção no que eu coloquei lá, está lá no Agenda Edu. E quem ainda não começou a fazer a leitura do livro, A Ilha Perdida, precisa começar, senão não vai dar tempo de terminar até o dia da atividade avaliativa. Pessoal, alguma pergunta? Você podia repetir como se justifica nesse trecho a informação de que a coluna palatina teria sido a primeira a ser povoada? Qual é a questão? Qual é a questão? A primeira da 23. A topografia do lugar, não é? Pessoal, alguma dúvida mais? Mais nenhuma dúvida? Ô, Pro, Sim. sabia a prova avaliativa é do livro que a gente está ou do outro do livro? A da semana que... repetindo, gente, vou falar mais uma vez a informação que está escrito também lá no Agenda Edu, tá? Repetindo, a atividade avaliativa da semana que vem será sobre o livro Emília no País da Gramática.
última atividade avaliativa, que será apenas em julho, será do livro que vocês estão lendo agora, A Ilha Perdida. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu me despeço de vocês. E quinta-feira nós temos a continuação dessa aula. Então, tchau, tchau. E até quinta-feira. Fiquem com Deus.